E meu marido que resolveu colocar o sobrinho dele morando com a gente dentro de casa. Ai, Deus, isso não ia dar certo. Não ia dar certo. Deixa eu te contar o que aconteceu. Meu marido é caminhoneiro. Nós já somos casados há alguns anos. E desde que eu conheço, ele é caminhoneiro, sabe? Mas quando a gente se casou no início, eu viajava com ele, eu ia pra muitos lugares. Então, assim, era divertido, era legal. Eu não me sentia tão sozinha. Só que o que acontece? Eu não tive filhos. E isso me fez, sabe, viver uma vida meio que solitária. É isso, meio que solitária. Por quê? O meu marido viajava muito. E depois de um certo tempo, a gente cansa desse negócio também, de ficar viajando, de ficar sempre na estrada. A gente quer ter a nossa casinha, quer ter o nosso cantinho, né? Curtir as nossas coisas. E também a idade foi chegando, eu já não achava aquilo mais tão divertido, igual no início. E aí o que acontece? Eu comecei a reclamar com o meu marido que eu estava me sentindo muito sozinha, que eu estava me sentindo assim, meio que abandonada. Ele dizia que um dia ele ia se aposentar, que ele ia tentar diminuir as viagens, mas por enquanto não dava, né? E isso era o trabalho dele, era uma coisa que ele amava. Só quem é caminhoneiro sabe dessa paixão em dirigir, né? De viver na estrada, eles acostumam com isso. Mas eu não era acostumada com aquilo, né? E aí o que acontece? Nós tínhamos um casamento bom, por ele ficar muito tempo longe, às vezes ele ficava meses fora, sabe? Ele fazia até viagens internacionais. Então acontecia que eu não via ele muitas vezes. A gente fazia chamada de vídeo, ele me ligava todos os dias, mas não era igual ter a presença de uma pessoa ali, sabe? Você poder conversar, você poder fazer comidinha, sentar na mesa, essas coisas. Então assim, a gente não brigava muito, a gente não brigava nada, 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 nada. E o que acontece? Eu moro numa cidade pequena, né, onde tem a minha cidade, tem o distrito e tem outras cidades perto, pequena. E aí o que acontece? A irmã dele tem um filho, né, de uma certa idade lá, que eu não posso falar aqui. E aí o que acontece? Ele achou que por ele não ser muito velho, não teria problema nenhum, porque eu precisava de companhia. O que começou a acontecer? Na minha cidade começou a ter uns assaltos, uns roubos, sabe? Pessoas que entravam na casa do outro durante a noite. E eu contei pro meu marido e ele ficou com medo, né? Por eu estar sempre sozinha, eu reclamando que eu estava sozinha, de alguém, né, poder entrar na nossa casa. E aí o que ele fez? Ele pediu pra irmã dele pra autorizar o filho dela, né, o sobrinho dele, a dormir comigo. Uhum. A dormir comigo algumas noites. E aí, gente, o que acontece? Eu aceitei, né? Eu vi aquele menino crescer, né? Eu cuidei daquele menino, na minha cabeça nunca passou nada da vida, nada, nada, nada. E aí ele veio dormir comigo, ele dormia, e durante o dia ele ia pra casa da mãe dele, ele fazia as coisas dele lá e depois ele voltava tardinha. E aí o que acontece? Eu percebi que nesse período que ele estava aqui, o meu marido meio que deixou pra lá. Tipo assim, agora ela tem uma companhia, ela não exige muito de mim, porque, né, eu tinha que fazer janta, eu tinha alguém pra conversar, né, pessoas mais jovens falam muito, então eu tinha realmente uma companhia. E todas as vezes que o meu marido me ligava de chamada de vídeo, né, ele perguntava como é que tava, eu falava que tava tudo bem, que eu estava me sentindo mais segura, que eu estava me sentindo melhor, porque tinha uma pessoa dentro de casa pra eu poder conversar e coisa e tal. E aí ele foi e disse que ia ver se conseguia um emprego pra esse sobrinho dele aqui na cidade onde a gente morava, pra ele poder ficar mais tempo comigo, sabe? E assim as coisas foram indo, gente. E aí o que acontece? O meu marido conseguiu esse emprego, né, pro sobrinho dele, e ele veio, passou uns dias aqui em casa e coisa e tal, e ficou todo mundo em família. Nesses dias o sobrinho dele não precisou dormir com a gente, mas ele vinha aqui, porque ele trabalhava, né, agora aqui. Então o que acontecia? Depois de certo tempo, a minha casa virou a casa dele, sabe? Mas presta atenção. Assim que o meu marido foi e voltou para a estrada, eu comecei a perceber algumas coisas diferentes que estavam acontecendo, como algumas calcinhas minhas que estavam sumindo. Sim, gente, eu procurava essas calcinhas por dias e não encontrava de jeito nenhum. Aí depois de uns 15, 20 dias, do nada, aquela calcinha aparecia no cesto de roupa suja, sendo que ela estava limpa, ou no cesto na máquina de lavar, e eu não entendia. Até que um dia, eu saindo do banheiro, tava tomando banho, né? Tinha acabado de tomar o meu banho, saí do banheiro, resolvi passar pelo quarto, né, do meu sobrinho. Posso dizer assim? Ele não era meu sobrinho, né, gente? Ele era sobrinho do meu e do meu marido, mas era de consideração. Na hora que eu passo na porta, eu vejo ele com uma das minhas cheirando. Uhum. E ele cheirava elas. Só que elas estavam limpas. Eu nunca deixei nenhuma peça íntima suja pra ele ver. Nunca. Eu levava pro meu quarto e trancava. Eu tinha isso comigo, que eu tinha medo, sabe? Realmente era pra ter medo, né? Ele tirava do varal. Era isso mesmo. Quando eu colocava pra poder lavar, ele ia no varal e tirava. E aí o que acontece, gente? Ele estava cheirando e fazendo aquela brincadeira do 5 contra 1. E a minha atitude diante disso me surpreendeu. Eu nunca imaginei que eu seria capaz disso. Presta atenção no que eu fiz.